Então, pessoal, vamos lá. Boa noite, então, a todas e todos. Então, hoje, né, vai ser o nosso segundo encontro sobre debate de um texto de referência, né? Depois, semana que vem, a gente vai ter de novo um outro texto, aí daqui a 2 semanas a gente volta a fazer roda de conversa. Beleza? Então, para debater o texto de hoje, nós temos como convidados a ilustre aqui o Diego Matos, que é professor da Escola de Matemática da Unirio atualmente e foi meu orientando de doutorado. E o trabalho, né, o texto que a gente botou como referência, que eu espero que vocês tenham lido para o debate da aula de hoje, foi um texto que veio da tese de doutorado dele, né? E esse trabalho de doutorado, vou passar a palavra para ele comandar, esse trabalho de doutorado do Diego, aqui no que foi aqui no programa de pós-graduação em ensino de matemática, né? Do qual a galera ali são alunos e alunas. Esse trabalho dentro do programa foi o primeiro trabalho no qual a gente começou a discutir essa ideia de decolonialidade na educação matemática, que é isso que a gente vai falar hoje. E as rodas de conversa anteriores, das quais já participaram, tem tudo a ver com isso também, né? Porque essa ideia de decolonialidade para, né, resumidamente, a ideia é um movimento para desconstruir essas questões do racismo, do machismo, da LGBTfobia, que são muito estruturais, historicamente, no Brasil, né? Então é um pouco isso. Mas aí fala aí. Boa noite. Boa noite. Hoje, primeiro quero dizer que é um prazer estar aqui. Não sei se está todo mundo me ouvindo, né? Talvez a minha voz seja um pouco mais baixa, mas se o pessoal lá no fundo não estiver me ouvindo, vocês peçam para falar um pouquinho mais alto, tá? É um prazer estar aqui porque é uma oportunidade de estar em contato, eu acho, com professores de informação, que é algo que me motiva muito, né? Eu também atuo hoje na formação de professores da licenciatura da Unirio, mas também porque esse lugar aqui, né, é um lugar que foi muito importante na minha formação enquanto professor, né? Então, estar aqui do lado de pessoas que eu gosto, que participaram um pouco da minha trajetória, é sempre um prazer, né? E aí, assim, complementando um pouco essa minha primeira fala, né, e aí eu vou deixar vocês à vontade para intervirem quando quiserem, e a partir da leitura do texto, sobretudo, eu queria me projetar para o lugar onde vocês estão, né, onde eu estava talvez há cerca de 15 anos entrando na universidade e concluindo cerca de 11, que é o lugar de um aluno da licenciatura, um licenciando em matemática. E aí, né, eu reforço assim, a importância de ter uma disciplina como essa que vocês estão tendo agora na formação de vocês, porque eu não tive a oportunidade de ter uma disciplina que tocasse nas questões que vocês estão tocando aqui, juntamente com o Vitor. Então, se sintam, né, privilegiados de ter o Vitor como professor, de ter o pessoal aqui que está fazendo estágio docente também, tocando nessas questões da formação de vocês. Eu não tenho dúvidas que vocês se tornarão professores muito mais preparados, né, para lidar com a sala de aula do que eu, por compreender, né, esses contextos, esses outros contextos, né, que vocês estão abordando aqui na disciplina, que eu não tive oportunidade, só fui ter oportunidade quando eu entrei aqui nessa instituição já no mestrado e no doutorado, como o Vitor disse, a partir do trabalho que a gente fez de pesquisa. Certo? Então essa é um pouco a minha primeira fala aí, só para me projetar um pouco no lugar de vocês. Essa organização eu entendo que o Vitor fez mais por causa da câmera, né, mas talvez ela nem favoreça tanto essa aproximação aqui que eu estou buscando ter com vocês no lugar onde vocês estão. Eu acho que uma primeira fala é um pouco isso. Eu não sei se vocês leram o texto, né, de referência que o Vitor deixou para vocês ou não. Alguém conseguiu ler? Todo mundo tímido assim? Li, mas
Não, por enquanto vocês não precisam falar sobre a leitura, eu só gostaria de saber se vocês tomaram contato com o texto mesmo. Tem mais aí? Pode levantar bem alto a mão, que eu localizo vocês. Vou levantar a mão, né? Então talvez a gente possa fazer um começo assim, a partir das impressões de vocês, que vocês tiveram sobre o texto. Não precisa ser sobre o conteúdo do texto, talvez um fragmento, uma imagem, né? Algum desenho, né, que estava colocado lá no texto, talvez para a gente começar essa discussão. Ou se você não lê o texto, né, a partir de uma experiência sua com matemática na escola, né? O texto lá, ele vai abordar as experiências de estudantes, no caso eram estudantes do primeiro ano do ensino médio, com matemática na escola, né? Até ali aquele momento da trajetória escolar deles. Então, vocês podem trazer aqui uma fala, um fragmento de texto que vocês viram que chamou atenção, um desenho, né, que chamou atenção no texto, ou uma experiência sua com matemática na escola, para a gente compartilhar aqui um pouco dessa discussão que a gente está propondo aqui com o guarda-chuva da decolonialidade, mas a gente não precisa ficar preso, né, a esse rótulo da decolonialidade. E aí, quem gostaria de compartilhar? Ninguém? Eu vou compartilhar então a minha primeiro, tá? A minha experiência. E aí vocês fiquem à vontade para compartilhar de vocês. Quando eu me projetei para o lugar de vocês, né, porque na minha trajetória de graduação, eu fiz licenciatura em matemática, em paralelo com bacharelado em matemática. Eu fiz na UERJ, não fiz na FJ. E lá na graduação, a gente ingressava na graduação, nem na licenciatura, a gente ingressava, até hoje eu acho que é assim ainda, em matemática, certo? Então, eu comecei a minha trajetória na graduação entendendo que eu estava me formando em matemática. Qual era a minha formação, se era para ser professor, se era para ser um bacharel, não estava evidente assim para mim essa distinção, essa diferença. E aí eu fui cursando as disciplinas dos dois cursos. Isso fez com que eu tomasse contato, né, com um tipo de matemática que talvez vocês também tenham tido esse contato, né, que provoca uma ruptura, um choque, né, no ingresso que quando a gente chega aqui na universidade. Então, sobretudo, uma matemática muito formal, muito rigorosa, né, os argumentos, né, com a escrita matemática, que se caracterizava muito pelo rigor, né, e essa matemática que eu tive contato era a matemática que eu achava que era a matemática que a gente deveria também discutir em sala de aula. Então, uma matemática no singular mesmo, né, aquela matemática que a gente entende como ciência absoluta, né, a ciência da certeza, do rigor, do formalismo, e que a matemática da universidade científica seria a ponta final, né, a mais evoluída dessa matemática singular que a gente está discutindo aqui. A matemática da escola, então, seria uma matemática mais simples, mais fácil, né, que levaria até o progresso dessa matemática científica. E aí, né, essa era a visão que eu tinha sobre matemática lá na graduação, que isso impactou muito da minha identidade enquanto professor ali naquele início, né, de formação. Então eu vou terminar a minha graduação fazendo um trabalho de conclusão de curso, assim como eu acho que vocês têm que fazer também. Aqui eu acho que é terceiro semestre, né, Vitor? Quer dizer, ninguém está até no segundo. Então não sei se alguém está em um momento de escrita, de TCC, talvez, lá no final. No final do curso. Não. E aí, assim, quando eu cheguei lá no final, o que acontece? Essa matemática singular que me era apresentada, para mim, era matemática que deveria ser discutida em sala de aula também na escola básica, né? Então, eu vou lá propor um TCC, que era o ensino de funções através de demonstrações. Era o TCC que eu estava colocando, né?
o Austin está rindo aqui, que hoje ele vai ver isso e vai ver que não casa uma coisa com a outra, né? Mas isso depois de muito tempo de tendo discussões como essa que vocês estão tendo. E aí, assim, o que leva, né, a gente propor um TCC com essa temática? Leva as experiências que a gente teve em formação, as experiências que a gente teve na licenciatura. Então, como eu não tive a oportunidade que vocês estão tendo, para mim, fazer matemática era isso. Então, é essa matemática no singular, né, que a gente toma contato inicialmente. Aí, somente lá no mestrado, né, que eu entro aqui na FRJ, tomar contato com outras discussões sobre educação matemática, entendendo que a matemática da sala de aula da escola básica é completamente diferente da matemática do matemático, né? E a atuação profissional da escola também. Eu ingressei como professor no Colégio Pedro II, da escola básica, e essa atuação profissional, a vivência de sala de aula junto com as discussões que a gente tinha no mestrado, começam a ampliar o meu olhar e entender que talvez a gente não tenha uma matemática única no singular e que a matemática da escola não seja o lugar mais atrasado dessa matemática singular. Talvez sejam matemáticas distintas. A matemática do matemático é uma, a matemática da escola é outra. Então, a gente já começa a pensar em matemáticas no plural. E aí, né, conforme a gente foi percorrendo os estudos na mesa de pesquisa, a gente passou a discutir, a partir desse entendimento plural de matemática, que na formação de professores, talvez essa matemática científica seja importante também, a matemática escolar, sem dúvida, também é muito importante discuti-la, mas que outras matemáticas a gente deixa de fora quando a gente está pensando a matemática que forma um professor de matemática, né? E aí, a partir dessas outras matemáticas, que a gente pode ampliar um pouco os horizontes, né, e pensar em outros contextos que a gente não discute e que vocês estão tendo a oportunidade de discutir aqui comigo. Então, é uma primeira passada aí na minha trajetória, só para motivar vocês a dividir também a trajetória de vocês com a gente, para a gente falar um pouquinho de decolonialidade hoje aqui. Quem quer dividir um pouquinho a história de vocês? Não sei se o Washington, o Bia, talvez o Célio, ou o Marco. Quero fazer uma pergunta. Quando perguntam para vocês que curso vocês fazem na UFRJ, vocês respondem o quê? Sabia que eu queria ouvir isso. Então é um pouco isso que o Diego está falando, né? A gente, historicamente, e a gente vai discutir isso também aqui mais para frente, com outros textos que falam formação de professores, há um entendimento da licenciatura em matemática como se fosse uma vertente do bacharelado, assim, como se fosse uma opção, algo assim, dentro do bacharelado, do subcurso do bacharelado, né, assim. E essa discussão então isso leva também a essa postura que o Diego estava falando, entender qual é a matemática que a gente precisa, com a qual nós precisamos trabalhar com professores e professores na escola básica. Quando a gente é formado dentro dessa lógica de que o curso de licenciatura é uma parte, assim, é uma vertente do curso de bacharelado, isso forma uma visão de que a matemática que a gente tem, com a qual a gente tem que trabalhar na escola também é uma vertente dessa matemática formal que a gente aprende aqui nas disciplinas que são em comum com o bacharelado, por exemplo, né? Então, é uma visão de que a matemática da escola é um pedaço, num certo sentido, ou como alguns autores falam, é uma diluição da matemática formal, né? E quando a gente reconhece, isso que vocês falaram, a licenciatura em matemática é um curso em si, ele não é uma parte do bacharelado, isso nos ajuda a desconstruir essa visão, que a matemática com a qual a gente tem que trabalhar não é uma diluição, para usar essa palavra.
da matemática formal, né? E eu acho que uma coisa que eu já devo ter falado aqui, que eu faço sempre, que é uma ideia que eu acho que deixa bem evidente por que são cursos diferentes, que é assim, o que está no centro do curso de licenciatura em matemática, qualquer licenciatura, são os aprendizes, né? São as pessoas. Então, o objetivo, assim, o primeiro objetivo do trabalho do professor é formar pessoas, né? Então eu falo, o nosso compromisso ético é com os sujeitos e não com o conteúdo. E para o bacharel, o que está no centro do trabalho dele é a própria matemática. Então, para a gente, a matemática é um meio, assim, digamos assim, mas não é o objetivo do nosso trabalho, da nossa profissão. Então, isso, acho que isso ajuda a entender por que são cursos radicalmente diferentes, assim, nesse sentido. E por isso que eu falo, que também falo sempre, eu devo ter falado, que aí outra pergunta, assim, quando vocês estão no curso de exatas ou de humanas, o que vocês respondem? Então, aí é um pouco híbrido, né? Na verdade, quando a gente pensa aquilo que eu falei, que o objetivo da nossa profissão é a formação das pessoas, a gente não pode pensar que a gente está num curso só de exatas. Porque a gente até estuda coisas de exatas, mas não só. Porque se a gente está no curso só, a gente perde essa dimensão da formação. Exatamente essa que é a questão. Beleza? Quem quer discordar do que eu falei? Agora passa as duas. Eu uso aquele hashtag eu sou de humanos. Eu acho ruim, na verdade, essa separação entre ciências exatas e ciências humanas. Né? Eu acho ruim esse termo, ciências exatas. Sempre que eu falo isso, agora estou desviando um pouco, mas só porque ela falou. Sempre que eu falo, eu escrevo entre aspas. Por quê? Quando a gente fala que a matemática é uma ciência exata, eu acho que isso causa uma confusão. Que parece que a matemática é uma coisa platônica. O que quer dizer isso? É um conhecimento que é parado, que não é produzido pelas pessoas. Então, do ponto de vista de como as ciências são inventadas, de como elas vão, o conhecimento vai se constituir, todas as ciências são humanas. Né? Então, essa confusão, né, da gente pensar na matemática como uma ciência exata, a confusão que isso causa é uma ciência desvinculada das pessoas. Isso pode ter um efeito muito ruim na nossa prática docente, como professora e professor. Né? Porque muitas vezes a gente perde de vista essa coisa que eu estou falando, o nosso compromisso profissional, nosso compromisso ético da profissão é com o aprendiz e não com o conteúdo. E eu vejo muitos professores e professoras de matemática que sacrificam o aprendiz em prol do conteúdo. Não sei se vocês estão identificando o que eu quero dizer. O importante é deixar a matemática num lugar santificado. Se para isso você tiver que humilhar, por exemplo, o aluno, desqualificar, inferiorizar o aluno, tudo bem, porque o importante é preservar a matemática. Então, inverter essa lógica. Então, a ideia de matemática como ciência exata, eu acho que como se desvinculasse a matemática das pessoas. Não sei se está fazendo sentido. E só agora, se vocês querem falar alguma experiência que isso que eu falei tenha rememorado, pode ser na educação básica ou na educação superior, tá? E quem falar na educação superior, depois a gente pode cortar o vídeo também. E aí só queria, assim, ouvir quem gostaria de relatar alguma coisa, e só para também contar, falando um pouco do texto. O texto está lá visível, né? É do 16, tá? Enfim, só para falar um pouco do texto, como é que esse texto foi produzido. Quem não leu o texto, a gente vai falar um pouco do texto, tá? Mas um pedaço da tese de doutorado do Diego, uma parte, esse texto é uma parte da tese de doutorado. E uma parte da tese de doutorado do Diego foi a partir da pergunta, uma pergunta que foi proposta para alunos da educação básica no 9º ano.
primeiro ano do ensino médio. Primeiro ano do ensino médio, que era assim, qual é a sua relação com a matemática da escola? Eu não lembro a formulação da pergunta, da letra, né? Mas era qual a sua visão sobre a matemática que é ensinada na escola até aquele período que eles estavam. Era uma mudança de ciclo, né? Eles estavam ingressando no ensino médio, tinham já cumprido todo o ensino fundamental. Isso. E aí o Diego pediu para eles responderem essa pergunta por meio de uma redação, um pequeno texto, e por meio de um desenho. Então, Oi? Os desenhos são muito engraçados. Por quê? Porque, tipo, o relato do terror que eles têm da matemática. Botou letras e números meio que devorando. Muito engraçado. Então, os desenhos, para quem não viu o texto, os desenhos que os alunos produziram para representar a visão que eles têm da matemática escolar é assim, é demônio, monstro, Godzilla, tem um que é um Godzilla, tipo um Godzilla, né? Um monstro destruindo a cidade, tem um que eu acho que é o mais assim, talvez, impactante, que é um que tem assim, que tem um desenho da menina, que é tipo, como se fosse ela própria sendo representada, e atrás dela tipo um demônio assim, enorme, e em cima está escrito fracassada, e em volta está escrito assim, provas, testes, não sei o quê. Então ela vê a matemática como um demônio, e essa palavra fracassada eu acho que é muito significativa, porque faz pensar o seguinte, tem tudo a ver com o que eu falei, qual é o nosso compromisso? Às vezes a gente destrói o aluno em prova da defesa da matemática. Então fracassado quer dizer, qual é o papel da matemática como disciplina na escola? É formar a pessoa ou dizer para a pessoa que ela é uma fracassada. E muitas vezes a matemática fica nesse lugar, de dizer para a pessoa que ela é pouco inteligente, que ela é fracassada, etc. Essa palavra é muito forte, né, assim, eu acho. Um pouco isso. Né? Eu vou pegar carona aí nessa fala do Vitor. Eu pergunto para você, qual foi a motivação de fazer essa pergunta para os alunos? Você viu alguém fazendo isso antes? O que você esperava encontrar nas respostas deles? Na verdade, assim, quando eu propus essa atividade na sala de aula, eu ainda nem tinha ingressado no doutorado, eu acho que estava na transição entre o mestrado e o doutorado. Não lembro se eu já tinha ingressado, mas não tinha a ideia de pesquisa para o doutorado. Ela era mais uma inquietação minha enquanto professor mesmo, né? Não tinha esse objetivo de pesquisa. Eu saí de uma pesquisa de mestrado falando muito de uma cultura matemática, né? O que seria essa cultura matemática? Que a gente estava conversando aqui, né? Que a formação do professor tem uma marca muito forte, né? Que é a matemática que está presente na formação dele, é a matemática muito mais próxima do trabalho de um matemático, né? Demonstrar teoremas, né? Escrever com rigor, né? Com formalismo. Essa é a marca que a gente tem em geral nos cursos de formação de professores, né? Então, lá no mestrado, a gente chamou isso de uma determinada cultura matemática que estava presente na formação dos professores. E aí, assim, a minha inquietação enquanto professor da escola era como os alunos olhavam para essa matemática, né? Será que havia uma outra cultura entre eles, né? Ou eles também percebiam essa cultura talvez, do formalismo matemático, né? Da argumentação, do simbólico, não sei, eu queria entender como que eles estavam enxergando essa matemática que era ensinada na escola. E aí surge a ideia de no primeiro dia de aula, né? Foram 2 anos letivos consecutivos, no primeiro dia de aula, propor uma redação, né, que já é uma quebra um pouco, né, na dinâmica da sala de aula, porque é um professor de matemática propondo uma redação, não é comum para eles, com essa pergunta, né, qual a sua visão sobre a matemática que é ensinada na escola. E aí eles faziam a redação em sala de aula de forma anônima. Era importante para mim que fosse anônimo, para eles colocarem assim, questões que eles gostariam de trazer no texto sem identificação, né? Que eles colocassem para fora mesmo, não, que eles guardavam sobre a matemática. E aí, na aula seguinte, eu pedi que eles trouxessem um desenho que sintetizasse, né, o que eles escreveram, essa visão que eles tinham sobre matemática. E aparecem desenhos como você comentou, né? Monstros, esse que o Vitor comentou, né? Da ideia do fracasso. Um desenho também relacionado às profissões, né? Como se
fosse um passaporte para o futuro, né? Tinha uma plaquinha escrito futuro, né? E as profissões que eles almejavam, digamos assim, né? Ou seja, a forma como eles estavam enxergando a matemática como um todo. E aí o que isso tem a ver com a discussão que a gente talvez propõe aqui hoje? Só fazer uma observação. A dissertação de mestrado, isso que a gente está falando, o texto da tese de doutorado dele, a dissertação de mestrado foi feita no contexto da disciplina de análise na graduação. Quem já fez análise? Alguém já fez aqui análise? Não. Já? Estão fazendo? Então, a disciplina de análise, só um parênteses, que é uma disciplina que todo mundo tem terror, né? Assim. Mas vocês vão fazer comigo e vão amar. Mas então depois a gente pode até falar um pouco disso também. Outra, agora voltando para o trabalho aqui em discussão. Só uma coisa que eu queria destacar, como o Diego falou, assim, na verdade, normalmente a gente pensa assim, não sei se vocês, uma observação lateral, digamos assim. Quando a gente vai fazer um curso de mestrado e doutorado, isso acho que é legal falar também. Talvez vocês lembrem que é tudo planejado direitinho, né? Ou não? A gente vai fazer o trabalho, aí a gente desenha o que eu vou fazer, aí planeja e vai executando. Na verdade, nem sempre é assim. Na maioria das vezes não é assim. As coisas fogem do planejamento, muitas vezes. E essa, no caso do Diego, isso não foi planejado fazer para o doutorado, foi ao contrário, o doutorado surgiu em torno disso, quase. Porque ele fez essa atividade na escola e aí os resultados foram tão contundentes, assim, foram tão impressionantes os resultados, que a gente, conversando, decidiu que a gente precisava incorporar aquilo na tese de doutorado. Então foi um pouco invertido. É legal você falar isso até, Vitor, porque isso é importante no olhar que vocês desenvolvem em sala de aula. E a sala de aula é um espaço muito rico assim, para investigar, né? Para você pesquisar o que está acontecendo. Né? Não digo entender o que está acontecendo, porque o entender já parte do pressuposto, né, que há uma resposta para o que está acontecendo em sala de aula. E muitas vezes não tem, né? Porque a gente tem perguntas a fazer, né? Os alunos nos trazem perguntas e nessas perguntas a gente também se questiona. Né? Então, assim, você entender o espaço da sala de aula como um lugar que você pode pesquisar, independente de você estar ou não no mestrado, eu acho que é muito importante para vocês, enquanto professores de formação. Então, a partir da pergunta do Oscar, é um pouco isso, né? Eu estava interessado ali em entender o que estava acontecendo na sala de aula, ainda não com o objetivo de pesquisa, depois acabou se tornando mesmo, né? Mas era uma inquietação minha, né? Assim como vocês, quando forem professores, ou já são professores, alguns de vocês já devem atuar na sala de aula, terem esse sentimento investigativo, né? Essa postura investigativa. Legal. A minha pergunta, porque lá no CAP, né, no início desse ano, eu fiz esse mesmo exercício inspirado no seu trabalho, né? De perguntar qual era a relação deles com a matemática, né? Por exemplo, um desenho, uma palavra, alguma coisa. Então, assim, a maioria era isso mesmo, de monstro, né? De aberração, de desespero. Aí eu pensei, e o Diego pensou em quê, assim, quando ele foi, né, fazer essa atividade com os alunos e alunas? É interessante a gente perceber resultados em comum, assim, né? Em dois contextos diferentes, em duas salas de aula diferentes, a gente perceber que os resultados acabam sendo muito parecidos. Né? Boa tarde. Boa noite, meu nome é Línia. Eu gostaria de saber, nessa fala aí que você falou, né, que você, primeiro dia de aula, uma redação, segundo dia de desenho, e depois, como é que se comportou a turma com relação à matemática? Você conseguiu, teve progresso, ou continuou fracassando? Não, mesmo. Eu acho que tudo isso é uma pessoa tão comum. Mais ou menos. A Bia, para quem não sabe, foi minha aluna também no lugar de vocês. Esse exercício de se projetar, acho que é muito legal, não só para mim, que eu trouxe na minha fala inicial, que rememorei, né, a minha época, quando eu estava aí, né, mas vocês entenderem que eu era uma pessoa que estava aí, e daqui a pouco vocês vão estar aqui, assim como a Bia, né, que na verdade estava aí também, né, como licenciando, e hoje já está aqui como mestranda, como professora.
Então, esse exercício é bem legal, assim, a gente vê, né, as trajetórias se cruzando. Mas, Miriam, isso é legal você perguntar, porque eu acho que isso tem a ver com o tema que a gente vai discutir aqui hoje, né, que é a responsabilidade. Né? Só essa ideia do fracasso, ela já é algo para a gente se questionar. Né? É um fracasso a partir de qual orientação? Assim, a partir de quê? Ele está entendendo que um aluno fracassa a partir de que referências? Né? O que a gente toma como referência para entender que um aluno fracassou ou não? Vou um pouco mais além, né? A própria hierarquia, né? Da gente entender que há alunos bem-sucedidos e alunos fracassados, né? O que isso produz numa sala de aula, né? Então, a matemática pensada a partir disso, a partir dessas hierarquias, né? O que se produz quando a gente pensa que o desempenho dos alunos nas provas ao longo de um ano letivo vai criar uma lista, digamos assim, né, que ordene aquelas pessoas que estão em sala de aula do topo ao fracasso, digamos assim. Como se fosse um ranking, do melhor para o pior. Exatamente. Então você tem hoje, por exemplo, uma política muito forte dentro do ensino de matemática, que são as Olimpíadas, por exemplo. Né? Então a gente tem os bem-sucedidos em matemática. Por outro lado, a gente entende que os alunos que não têm bom desempenho são os alunos que fracassaram na disciplina. Então é algo que a gente já pode se perguntar, né? Voltando à sua pergunta... Só uma observação, acho que tudo isso, uma coisa que está no fundo de tudo isso que a gente está discutindo é para que existe escola, digamos assim, qual é o objetivo, para que é a educação. E aí, pegando a fala com esse nome, Isabela, assim, escola não é para ranquear ninguém, em primeiro lugar. Né? É uma discussão, obviamente, bem complicada, para que existe escola, mas certamente não é para ranquear ninguém. Né? Pelo menos a escola que a gente defende. E essa coisa de hierarquização, né, de ranquear, ela é muito forte na nossa concepção hoje de educação e é mais forte ainda em matemática. Matemática talvez seja a disciplina na qual isso seja mais mobilizado, essa ideia de quem é mais inteligente que quem, né, assim, isso não é importante, né, não deveria ser importante. E aí, voltando à sua pergunta, então assim, não se medir, né, porque medir fracasso e medir sucesso é complicado, assim, a partir das referências que a gente toma. Não sei se medir, né, até que ponto esse primeiro dia de aula teve impacto no resultado final nas avaliações, né, no desempenho, na nota que é lançada ao final. Mas na dinâmica de sala de aula isso eu posso falar, eu posso assim, garantir que isso tem um impacto. Por quê? Isso é algo que eu carrego até hoje, assim, nas turmas que eu ministro, assim, na licenciatura em matemática ou em qualquer outro espaço como professor. Eu considero o primeiro dia de aula um dos mais importantes, se não for o mais importante, em um ano letivo ou em um semestre letivo. Porque é um momento, né, que você estabelece um vínculo, um afeto, né, com aquelas pessoas ali. Claro que você vai ter a oportunidade ao longo do ano, né, de estreitar isso, mas num primeiro dia de aula, se eu não conheço os meus estudantes, e se os meus estudantes não me conhecem, há um distanciamento aí, né, há um gelo que a gente precisa quebrar. Então, tá todo mundo aí, fica todo mundo corridinho, assim, esperando, né, o que vem desse professor, né, e o professor também está numa postura de querer conhecer quem são essas pessoas. Então, quando a gente, no primeiro dia de aula, estabelece um vínculo, né, uma abertura, né, de maneira que o professor se mostre interessado a ouvir o que os alunos têm a dizer, independente de conteúdo, né, no primeiro dia de aula não tinha conteúdo ali especificamente, né, esse conteúdo que a gente está entendendo, essa máquina da matemática, mas tinha um movimento de abertura, né? O que vocês têm a me dizer? Estou interessado nas experiências de vocês, é isso que eu estou interessado. E a partir disso, à medida que eu conheço as histórias, as experiências dos estudantes com a matemática, e também o estudante percebe que eu estou interessado em ouvi-los, a gente já começa não digo acabar com as hierarquias, mas talvez torná-las um pouco mais flexíveis, né? Eles entenderem que
a gente está trabalhando em conjunto. Esse impacto, sim, dá para medir, porque é uma mudança importante na forma como os alunos estão te enxergando, de você como você está enxergando os seus alunos também. Isso é uma coisa que eu acho que faz toda a diferença para a prática do professor, que é o seguinte: como você lida com aquilo que o aluno traz para a sala de aula. Então, é uma coisa que eu procuro pensar, assim, intencionalmente na minha prática. Várias pessoas que foram meus alunos no período passado talvez tenham percebido. Eu nunca desconsidero nada que ninguém fala em sala de aula. Eu procuro fazer isso. Tudo que alguém traz para a sala de aula é trazido para dentro da discussão. Assim, nada é desqualificado. E eu acho que, então, isso tem a ver com aquilo que eu falei, né? Assim, por que a gente, o que é ser professor, né? Assim, e a gente pode perceber que muitas vezes tem professores ou professoras que dão aula como se estivesse falando sozinho. Já perceberam isso? Que tipo assim, alguém fala alguma coisa, ou a pessoa ignora, ou desqualifica, né? Ou inferioriza, né? Então, eu acho que isso faz uma diferença radical para mim. É isso, né? Como o professor lida com aquilo, com as intervenções, com as coisas que o aluno fala. Assim, seria protagonizar o aluno, isso, né? exatamente. Como vocês estão falando, como a disciplina matemática é contenida na escola básica, e muitas das vezes essa atitude é cíclica, né? Vai o professor aquele, detentor de saber, como aí, vocês estão no palco que a gente está abaixo, né? Nos mínimos detalhes, vai intimidando o aluno. Então, eu, na minha experiência na rede pública, né? Sempre estudei em escola pública e também na universidade estou. Você é da licenciatura. Oi? Você é da licenciatura. Eu sou de pedagogia. Você é da pedagogia. Aquela que ficou de procurando. Você falou que quando perguntaram quem dava aula, você levantou a mão também. Você dá aula, dá aula. Então, atualmente eu estou com mediação. Eu estou com 2 alunos, mais na rede privada, né? Que tem espectro autista e o outro tem hiperatividade severa. E é até engraçado como a gente vê a matemática dentro desses corpos também, sabe? Porque é plural, não é só aqui. São vários recortes sociais. E a matemática também, como o senhor mesmo disse, ela tem, diante dos seus recortes, a diferença na escola pública, a diferença na escola particular. Onde eu trabalho é uma rede que tem nome e tudo mais. E aí, às vezes, eu fico pensando, observando, né, eles na aula e tal, caramba, eu não tive isso na série onde eles estão, sabe? Ou então, nossa, eu estou relembrando isso. Ou então, eu não aprendi isso até hoje, sabe? Então, a gente vai se encontrando, como até mesmo o senhor falou, que a gente vai se encontrando na nossa trajetória. Às vezes, eu estou aqui, mas agora ela também está aqui, agora está aí e tudo mais. Enfim, e voltando sobre o protagonismo, é muito triste, sabe? Porque todo mundo tem essa fala, esse discurso, não, de uma escola mais democrática, de uma escola, né, mais inclusiva, mas quando chega na hora H, não pratica isso. Entendeu? Como você falou, fecha os olhos, aqui mesmo, sabe? Quantas vezes a gente quer dar a nossa fala, o nosso discurso, ou então incluir mesmo do debate e o professor, ok, ou então o professor passa reto, sabe? Então, tipo, e como aluno, como curadora, como eu vou ficar? Exemplo, como eu estou a maioria acredito que seja mais de licenciatura na matemática mesmo, né? Tem mais alguém de pedagogia aqui? Então, só a única. Porque o pessoal não quis me fundar. Então, só a única. Então, a gente já fica, como você falou, aquele estereótipo, né? Exatas, humanas. Mas para entender, gente, a gente, alguma coisinha, uma regra de 3 lá, não, sou de humanas.
a escolha de pedagogia para não fazer conta, sabe? Então, isso é triste. Sim. Por que o pedagogo não pode fazer uma regra de 3? Não pode saber, sei lá, básica, alguma coisa assim, sabe? Isso até te qualifica, entendeu? Até mesmo vocês, porque por vocês serem de exatas, vocês não podem ser mais sociais, porque tem aquela coisa, né? Humana, mais calorosa e tal, exato, negócio frio, alquimista e tudo. Então vai muito do estereótipo, muito de cada um seu lugar e tal. Assim como Do estereótipo. entendeu? Então, só uma observação rapidinho na fala dela, que eu quero dizer o seguinte, eu acho horrível esse negócio de tablado, tá? A gente só tá... A primeira coisa que eu achei que eu fiz. Então tem que botar a cadeira aqui embaixo, então. Mas eu quero Não, mas é cama, é os 500, entendeu? Não, só para deixar bem claro, assim, que a gente botou aqui só por causa da gravação, tá? Porque aí o ângulo fica meio ruim, assim. É só por esse motivo, porque por mim não teria isso em nenhuma sala de aula, assim. E isso tem muito, isso vira uma coisa assim simbólica mesmo, o professor ficar acima e os alunos abaixo. Então aqui a gente está, mas é só por esse motivo, tá? Porque eu tenho horror a isso. E a maioria das salas de aula aqui tem, né? Tem até um amigo meu, que foi até o Rodrigo Assistolato, que ele contou, que é professor da Faculdade de Educação, você conhece, Sociologia. Ele contou que tinha um professor dele na Faculdade de Sociologia, que tinha 2 portas assim, né, igual aqui, e ele deixava os alunos entrarem só pela porta dos fundos e a porta da frente era só para o professor entrar. Que é bem isso, assim. Mas enfim, Bia, ele tinha levantado o braço ali. Nossa, eu queria falar para você ser muito bem-vindo. Obrigada. E eu espero que você veja que, apesar de a gente gostar de matemática, a gente é legal. E que eu dou aula lá na pós-graduação, na Faculdade de Educação. Fala, qual é o seu nome mesmo? Tá bom. Então, eu trabalho também como mediador pela XFT. E meu aluno, todos os meus alunos têm autismo severo. E, assim, eu fico numa turma que é de 6º ano e 7º, só que é uma turma de reforço para a pandemia. Se chama Travessia. E nem todas as escolas de rede pública têm. Então, essas que tem, eles colocam, e também alguns alunos que são mais aguceiros e têm que ser expulsos e não podem por causa dessa turma que não tem outras colegas. Só que o grande problema que eu vejo é que esses alunos que estão nessa turma, eles têm uma grande dificuldade na base, que é multiplicar, somar, subtrair, dividir. Não sabe ler também. Então foram reflexos da pandemia. E como outras escolas não têm, principalmente escola privada que não tem isso, elas vão ser passadas de série, normalmente, e vão sofrer um reflexo futuro, né? Porque não tem essa base que sofreram bastante. E aí eu peguei informalmente, peguei um trabalho numa escola privada de 6º e 7º ano, para dar aula no 6º e 7º ano. E cheguei lá, também são alunos que não têm tão 6º ano, 7º, só que também tem a mesma dificuldade dos alunos lá da rede pública, não sabe dividir, não sabe multiplicar. E aí, só que tem um conteúdo lá estabelecido, pelo menos na rede pública, tem essa turma de reforço, mas na privada é um conteúdo estabelecido, se tu não cumprir, você é mandado embora lá e embora. E aí, assim, eu tinha 3 tempos para cada turma, 6 e 7 pontos, 3 tempos cada um. E eu achei bastante, assim, antes de chegar lá. Só que eu tinha um conteúdo certo para dar. Só que eu cheguei lá, tipo assim, a dificuldade deles era imensa, era absurda. E o professor que estava antes, a escola vai fechar, só esse ano, nesse período, até acabar esse ano, a escola vai fechar. Mas o professor abandonou o barco no meio do período e eles ficaram sem professor. Aí me chamaram só para ocupar lá e ajudar nesse fim. E a dificuldade que eles têm para estar no 7º ano é muito ampla, é imensa a dificuldade deles. E aí são alunos que eu cheguei lá, eu já vi a prova, tinha que dar o conteúdo da prova, que o professor fez lá, o professor antigo. E eles já estão aprovados. A diretora já declarou que eles estão aprovados. Tem um trabalho lá de feira cultural que vai dar os pontos suficientes para eles serem aprovados, mesmo que eles tirem 0 na prova. E aí isso me preocupa bastante, porque
São alunos que, por empurrão, algumas vezes falam, vamos dar esse empurrão para passar logo, e vai chegar num momento que não tem mais empurrão, que é, sei lá, o Enem, por exemplo, e não tem como esses alunos fazerem isso. E aí o que eu vejo? Tem muitos professores, diretores, que têm um discurso lindo, chega e fala, realmente, a gente precisa ser mais, ser mais paciente com o aluno, o negócio vai chegar na prática, não é nada disso. O professor é totalmente diferente, exatamente, foi o que ela falou. É totalmente diferente. Esses alunos que eu mediu com autismo, eles não recebem atenção nenhuma do professor, nenhuma. Então eu tenho que ir lá, fazer atividade elaborada para eles, fazer lá, o professor passou no quadro alguma coisa, eu tenho que adaptar para o aluno, porque eu sei da dificuldade do meu aluno. Só que eu não vou ficar para sempre ali. E aí nem tem estagiário para todo mundo. Então esses alunos são passados por lá como nada. Um autismo severo. Isso aí. E tipo assim, só que são alunos que você vê que tem uma evolução. O meu aluno tem autismo severo, mas ele sabe multiplicar, ele sabe dividir, ele sabe ler. É assim, tem pessoas que nem acreditariam do que o garoto consegue fazer. Mas aí são assim, são alunos como todo mundo. Não é porque tem autismo que é diferente. E os professores estão nem aí. Mas são os mesmos professores que chegam, por exemplo, na rede social e falam que tem que ter paciência, que tem que ter isso. Isso me preocupa bastante. Eu tenho essa visão que muitos alunos têm da matemática, justamente porque na teoria o professor é lindo, mas na prática não é. E aí isso aí que deixa esse ponto meu, que eu fico meio, assim, eu vejo muita gente falando, mas chega na hora, não é nada disso. E tendo experiência também. Exatamente, assim, tem gente que fala um monte de Paulo Freire, um monte de discurso, quando vai chegar, não é nada disso. Por isso que na minha prática, uma coisa que eu tento fazer é sempre estar pensando algumas coisas, assim, para não perder isso de vista. Essa é uma delas, assim. Sempre eu estou preocupado com isso, como é que eu estou lidando com as coisas que os alunos trazem, entendeu? Eu estou sempre atento a isso. Tá. Carol. Eu faço o mesmo estágio que ele, só que em outra escola. O meu aluno, ele, no caso que eu acompanho, geralmente, ele não é autismo, o problema dele é deficiência intelectual. E até que não é tão severo dele, ele só é meio bobo para a idade dele e tem dificuldade de aprendizagem. O que aconteceu foi ele ficou uma semana doente. Aí a mãe virou e falou comigo, porque ela tem essa depois de falar comigo e falar: Carol, ela ligou para a coordenação para avisar que ele estava faltando. Falou: Carol, se puder pedir para a Valéria, a professora, o conteúdo, as folhinhas, você passar coisa do tipo, para poder eu passar para ele. Por quê? Porque ele já ele participando toda a aula e já não acompanha. Eu me comprometo em copiar toda a disciplina, porque ele não consegue acompanhar os dados, ele não consegue acompanhar o quadro, ele não consegue acompanhar. Eu criei uma rotina com ele para ele conseguir acompanhar. E eu fui comunicar para a professora que a mãe pediu isso. Aí ela falou: fica mandando folhinha para ele, não sei o que. Gente, e essa mesma professora que acompanhou, comigo ela trata bem. Hoje, os adultos, ela trata bem, mas os próprios alunos é muito grosseiro, muito. E aí acontece situações, por exemplo, quando é exercício de matemática, eles sabem a função da matemática. Então, ele volta, você vê eles levantando e estão do outro lado da sala, eles vêm até a mim, para perguntar para mim, ao invés de perguntar para a professora que está do lado. Aí teve prova recentemente. E aí a professora saiu fazer uma coisa e me deixou sozinha com a aula, estava vigiando, era prova de matemática. Toda hora vinha um tirar ajuda. Aí eu falei: gente, eu não posso ajudar. Aí daqui a pouco eu falei: gente, senta. Se fosse a professora, vocês estariam perguntando? Aí eles viraram e falaram: não, porque se fosse a professora é meio grossa. Eles sabem que é. Mas ao mesmo tempo eu me deparei que eu estava já no Uber reclamando dessa professora, que eu estava meio frustrada, que eu não gosto muito de tratar dos alunos. E o Uber trabalhava ali perto, ele mora ali perto de onde eu moro. Aí ele veio dizer pra mim: você está trabalhando lá? Você que conhece o onde está lá? Aí eu falei: não, eu estou trabalhando com a Valéria. Ele: Valéria, ótima profissional. Aí eu falei: eu não gosto muito dela. Ele: pelo menos com meus filhos. Então, para muitos pais, o professor ser rígido é bom. Eles acham que é bom. E eu também tive um episódio que ela estava ensinando fração. Ela estava lendo umas questões de classificação de fração. Depois eu falo para ela: você lembra de gente, não lembra depois. Ela falou: não, é importante ele saber quem lembra depois. Tinha dado um problema, ela desceu para atender a mãe de um aluno e falou: não, assume aí. Do nada, preparação assim. E aí eu falei: você quer que a aula que vem eu dê uma aula de fração para eles? Ela falou: se você quiser, eu ia adorar. Aí eu perguntei: eles sabem MDC? Aí ela:
interessante, só eu acho que não precisa mesmo, mas tem uma preocupação no negócio de MMC que é completamente Pois é, desnecessário. aí eu fui passei pra eles assim, eu preparei, porque eu escrevi no quadro, e essa parte estava no final da aula, então não fui eu que falei com ele. Quando ela foi fazer, ela olhou e falou, não, isso tá errado. Eu falei, não, dá certo também. Ela respeita o que eu falo, porque ela sabe que eu, querendo ou não, sei mais matemática que ela. Eu falei, tá certo. Ela falou, não, mas tem que fazer o MC. Aí ela fez com eles, foi o MC, que não sei o quê. Aí o meu deu, tipo, deu 10 sobre 12, o dela deu 5 sobre 6. Aí eu falei, aí ela falou, não, deu diferente. Eu não, é a mesma resposta. Aí ela olhou, é verdade. Aí todos os alunos saíram da sala falando, eu prefiro o método da tia Carol, o método da tia Carol, o método da tia Carol, porque ninguém entendeu. E aí quando ela foi rever na parte de fazer a prova, a revisão, ela de novo remontou no dele da MC. E você viu os alunos que eram alunos bons, sabe? Aluno que foi até premiado em Olimpíada, que eu sei que foi premiado, não sabia fazer, falando, eu não sei fazer, muito difícil, eu passei a noite estudando e eu não sei fazer. Porque ela simplesmente não aceitou o método que eu ensinei, porque eu tive essa sensibilidade, eles não sabem fazer MC. Então eu vou arranjar um método de passar o conteúdo de uma forma que eles vão entender. Porque o foco é que eles entenderem. Depois a gente vai refinando esse conhecimento. Mas primeiro eles têm que saber fazer o básico. Se eles não entenderem nem como é que funciona a fração, como é que funciona o básico, como é que eles vão entender uma coisa mais difícil? E aí eu até fiquei muito frustrada, porque ela ficou toda solícita, não pode na aula, eu preparei uma coisa assim, da maneira que eu pensei, eu quero que eles entendam tudo. E aí no final ela vai e deturpa aquilo que eu fiz com o objetivo deles entenderem. E eles não entenderam, por conta da explicação dela. O que eu tinha feito eles entenderam, mas o dela não entenderam. Então, esse exemplo do IMC é interessante, né? Assim, porque realmente para você somar a fração, achar um denominador comum. Basicamente, o que é achar um denominador comum? É achar uma subdivisão da unidade comum, uma unidade comum, em certo sentido. E o MMC é um atalho, talvez. Mas realmente, quando você está ensinando frações equivalentes, essa história, essas questões, o MMC não tem a menor relevância. Assim. Ele não é algo que você está querendo discutir ali. E aí tem pessoas que fazem isso, que só consideram certo se a pessoa usa aquilo. Né? Assim, então isso é uma inversão dos objetivos. Né? Assim, porque o MMC deveria ser uma ferramenta, assim, e não obrigatória, entendeu? Mas aí a pessoa só dá certo. Isso que é desqualificar a maneira que o aluno está pensando. É o contrário do que deveria ser o objetivo do ensino de matemática, né? Beleza? E esse exemplo do MMC, mas tem muitas situações onde tem coisas análogas a isso, né? Todo mundo está reconhecendo. Né? Vitória. Isso acontece muito também com aulas particulares, porque eu trabalho com aulas particulares e hoje em dia eu já aprendi a chegar e perguntar para o aluno, quando eu sei que é uma parada assim que pode ser ensinada de mais de uma forma, como seu professor ensinou. Porque acontece muito de você ensinar de uma outra forma que você considera mais simples, quando chegar lá fazendo a prova e você não aceitar. Porque muitos professores não aceitam se a resolução se está na resposta. Se a resolução for do jeito que ele mostrou, não aceita aquela resposta. Então, só para agregar mesmo isso aí que você falou, acontece muito com aula particular. Você tentar ensinar uma forma, sei lá, mais simples, ou para ele não entender, e aí ele chegar na prova, a escola dele não conseguir ponto, conseguir acertar, mas não conseguir ponto, porque não foi o que então, você está ali para quê? Para adestrar o aluno para repetir um procedimento ou para o aluno pensar alguma coisa? Eu queria falar um negócio. Que legal você falar isso, Vitória, porque às vezes, dependendo do lugar que a gente está, né, como professor, o nosso papel vai mudar. Então, como professora particular, eu faço coisas que é para o aluno passar, né? Mas aí, dependendo do lugar que eu estou dando aula, aí a minha abordagem vai ser completamente diferente, porque eu não estou com essa preocupação. E eu acho legal a gente pensar sobre essas coisas que a gente está falando, de a gente critica nas práticas dos outros professores, porque eu acho que isso é muito um pouco consequência também dos currículos antigos, né? E dessas outras visões de matemática que se perpetuavam por esses currículos antigos e por essas outras formações. E aproveitando, o Diego falou um negócio que eu achei muito interessante, que é a gente se projetar nesses lugares, né? Eu achei legal a gente tentar se projetar nesse lugar, porque tem pessoas que nos convidam às vezes a
ainda mais nessa época assim, pré-eleição, tem passado muito por isso. Tem pessoas que nos convidam a militar errado às vezes. E eu tento me projetar às vezes nesse lugar para tentar tirar alguma coisa de boa nisso, porque senão a gente fica sempre num lugar de muita revolta. E essa revolta às vezes eu sinto que não leva a gente a muito lugar, só vamos tirar uma crise grande isso, sabe? Porque às vezes eu sinto que às vezes a gente pode estar sendo esse professor também, que está tendo uma atuação que algum terceiro professor pode estar vendo e não está gostando. Eu acho, professor, assim, é uma confissão, porque assim, na fala, qual é o seu nome? Ramon estava falando assim, porque o professor não liga, não sei o que, tal, assim, você falando, estava me vendo na sua fala. Eu atuo numa escola particular, em duas, né? Uma, o aluno vai estar morrendo porque ele não liga, e a outra ele já se importa mais. E aí, nessa que ele se importa mais, eu tenho um aluno com paralisia cerebral, 2 alunos autistas, e com uma condição que eu não sei o nome, mas é tipo, pelo que a psicóloga explicou, é tipo uma dislexia, só que em vez de ele embolar o que ele lê, ele embola o que ele ouve. Então assim, a gente fala para ele não processa. Ele não processa legal o que a gente fala. E aí assim, problemas a gente tem com todo mundo, né? Só que tem um caso de um dos alunos autistas que comigo o negócio não bate. E aí imagina o seguinte, eu sou um professor que tem semanalmente 4 tempos ali com eles, né? E ele não responde absolutamente nada que eu tenho que fazer em sala de aula. E eu não tenho um mediador, sou eu. Né? E aí eu entro como professor, assim, isso não chegou para mim, mas eu tenho essa imagem, né, essa coisa de eu ser o professor que é problemático com ele. Por que eu tenho essa imagem? Porque tem professores que ele ama. Só que assim, eu tento olhar pelo outro lado, por que ele ama aqueles professores ali? Porque, por exemplo, a professora de português ele faz questão de carregar as coisas dela, de levar. Para ele, ela é uma excelente professora, mas ela faz a prova dele, ela faz o dever dele, ela deixa ele não copiar. Então, assim, o que ele quer fazer, não deixa ele fazer. E ele já tem esse comportamento em casa, porque eu conheço ele desde pequenininho. O comportamento dele em casa é: não vamos dizer não, que é um problema. Ele é incrível. Então, assim, é uma criança autista que ninguém diz não em casa. Assim, ele cresceu ouvindo sim. Ele só vai pro colégio se seu pai levar de carro. Ele mora do lado do colégio. Se for o pé, ele não vai. E aí eu tenho um problema porque eu queria que ele fizesse alguma coisa em sala de aula. E aí eu descobri que ele ama desenhar. E para minha sorte, a matéria do bimestre passado foi toda construção geométrica. Assim, ele estava com o prato cheio. Então tudo que a gente fazia era desenho. Ele pegou no lápis um dia ele dorme na aula. Entendeu? Então assim, você falando isso cai nesse meu ponto fraco, que é tipo assim, eu tento me ver como o não problemático, mas eu não consigo. Por que eu não chego nele? Eu tento de tudo. Já conversei com o pai, já conversei com a direção, com a diretora da escola, já conversei com todo mundo, mas assim, sabe, é uma situação que aí os próprios alunos conversam comigo. Eu falo assim, não, porque a fulana faz a prova para ele. Porque o fulano da outra matéria, tudo que ele quer fazer deixa, ele não precisa participar. Então assim, os caras têm uma ideia de, olha, eu vou ser um bom professor porque eu deixo ele fazer o que ele quer. Porque eu sei que se eu não deixar, eu vou criar um problema, que é o problema que eu crio, né? E aí tinha outras coisas que vocês falaram, que eu não vou lembrar se a cada fala eu estava querendo falar uma coisa, mas eu fui deixando e acabou que foi tudo embora. Essa coisa que você falou também sobre esse distanciamento, né? Mais uma pessoa falou isso também, o distanciamento, assim, os alunos acabarem tendo essa coisa. Eu penso o seguinte, cara, muita gente já vai para o colégio com esse pensamento, já ouve muito isso em casa, já vê muito isso por aí. Eu acho que a internet está aí para ajudar, mas para atrapalhar também, porque a gente vê muita gente falando sobre isso, né? E eu vejo pouca gente falando o contrário. Porque já virou um senso comum, né? Já virou um senso comum. Eu acho que talvez mais do que antes, porque a informação está se propagando muito mais rápido. E aí tem aluno que chega para mim e fala assim, não, professor, mas eu sou de humanas. E para mim isso é muito ruim. Eu falo assim, mas eu também sou. Não, mas eu sou professor de matemática, mas professor. E aí eu penso o seguinte, eu acho que ninguém é obrigado a saber muito tudo, ou saber muito bem tudo, mas eu acho importante todo mundo tentar participar, tentar fazer. E aí cai de novo no que você falou, de como é que eu vou avaliar esses alunos, como é que eles vão passar se eu não consigo andar, se eu tenho uma prova já pré-estabelecida.
Teve um outro ponto, quando você tem uma prova já pré-estabelecida e você tem que seguir aquilo ali, o que a gente faz? Assim, pelo menos eu acho, né? A gente tenta corrigir em sala. Quando eu digo corrigir em sala, é o seguinte: se eu tenho um modelo de prova que eu tenho que seguir, eu sei que ele não é suficiente, por que eu não vou dar meu jeito de tentar avaliar em sala? Porque aquela prova ali a gente finge que você viu, né? Claro que não é perfeito, você não vai conseguir fazer isso sempre. Mas eu acho que é uma coisa a gente pensar. E aí você já deve ter visto aquele vídeo que viralizou do professor chamado Negro, qual foi o nome dele? Ele falando da aluna que ele deu a prova. Vocês já viram isso? É mais ou menos aquilo ali, assim, eu acho que ele foi muito escancarado, né, assim, mas eu acho que a questão é essa, né? Se você está vendo que está numa situação dessa, vamos tentar fazer por outros meios, talvez. Não vai dar certo sempre, mas acho que é uma forma da gente tentar amenizar a situação. Eu acho que assim. Ela está levantando a mão. Então, eu ia falar da questão do processo avaliativo mesmo, né? Em todas as falas, cai na avaliação, como você mesmo disse. Só que a instituição, ela, como você falou, ela pré-estabelece a você criar um modelo de prova. Então, vou te falar, você é um problemático sim, porque você quer fazer a diferença, você é o transformador. Porque a professora que copia tudo, ela está acomodada. Ela acomodou um mundinho, que é aquele aluno. Independente da questão que ele tenha, ele pode se transcender, sabe? Ele pode pular etapas. Mas sabe por que a professora não faz? Porque dá trabalho. Entendeu? E muita gente não quer ter esse trabalho. E aí é um outro ponto que eu ia comentar, é um trabalho em equipe. Não só ele trabalha em escola com mais professores de matemática ou das suas áreas, não é só um trabalho em equipe com a galera da tua área, é um trabalho em equipe de todo mundo. Exatamente. E assim, se um não anda, exatamente. Então, tipo, falar de educação é uma coisa muito complicada, sabe? Porque às vezes você talvez vai para um caminho, talvez assim, beleza, eu tenho um modelo da instituição que ela fala para eu fazer. Aí eu tenho um aluno que eu quero ir lá ajudar e tal, mas aí a direção já fica no teu pé. Olha, não faz dessa forma. Olha, é por esse meio. Aí você, por achar um meio mais alternativo, corrige em sala. Só que aí o pai e a mãe já não ajuda. A família é muito importante nessa hora, gente. Muito importante, muito importante. Eu acho que a maioria das pessoas que trabalham em escola sabe que atualmente só está piorando. A família, ela está criando uma responsabilidade para você educar, para você ensinar, para você... Toma, meu filho, para você. É assim. E que isso vai ramificar em todas as áreas da criança. Porque o segundo grupo social do indivíduo é a escola, lá na educação infantil. Sabe? O primeiro é a família, claro, vai estar lá com a mãe e tal. Mas o segundo é a escola. A criança tem aquela coisa dos pequenos. Nossa, a tia. Agora não pode, né, gente? Mas a tia, ou o tio de educação física. E também vem daquela coisa de ser maternal, né? Porque as professoras de educação infantil são mulheres. Por que será? Entendeu? E por que olha que interessante também, porque quando chega no ensino médio, ou até no Fundo 2, os professores que são homens são na área de exatas, para demonstrar, é matemática, é física, é química, e quanto mais a prova dele for difícil ou rígido, mais ele é oprimido, mais ele é respeitado. Olha, o tio ali está chegando. Cala a boca que ele já está aqui. Vai a professora de português, de artes. Bagunça, bolinha de papel e tal. Então vai muito também, esses professores, de questão de disciplina. Como poder disciplinar uma turma de 40? Na rede particular é um pouco melhor porque a turma é reduzida. Vamos pegar o CIEP. Sabe? Que são vários recortes, vários mundinhos. Então, vocês estão falando várias coisas, sabe? É difícil. Então, só uma questão de ordem, a gente tem que
que parar pro intervalo, né, agora. Porque senão vai ficar. Aí na volta tem o Amon e depois tem ela, que eu esqueci seu nome. É que a gente está. Então na volta a gente continua a falar porque tem tempo. Então até 8h10, tá? A gente volta, beleza?